Um, dois, três e... Salve curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui a gente fala de cannabis medicinal, porque o Google não deixa eu falar outra palavrinha mágica, e é isso aí. Bom, eu sou Fábio Mariano, Renatão Ventura, como sempre, do meu ladinho aqui. Salve curiosos, tudo bem? E aí? Ah, é aquilo, né, cara? O que temos? Tá, temos só coisa boa. Hoje temos polêmica! Polêmica! Será que a igreja evangélica aceita cannabis? É isso que a gente vai descobrir. Nosso canal, sempre falamos que ele tá aqui, exatamente, ele tá aqui para trazer informação, quebrar preconceito e fazer essa conversa chegar em casa, na mesa do café da manhã, conversando com a avó, conversando com a tia, conversando com todo mundo. E, obviamente, na rotina diária, existe a religião. Então, hoje, a gente está aqui com o pastor Ednilson. Seja muito bem-vindo. Estou ali? Para a nossa conversa. Salve curiosos! E a gente vai conversar com eles. Pastor é sensacional. Nesse ponto, né? Porque o preconceito, ele é geral. Social, econômico, religioso, seja o que for. E ele vai trazer pra gente a visão dele como pastor e como pessoa. Também como isso chegou na vida dele, como é que ele trata isso. Então, hoje a gente vai subir de nível, hein? E ainda eu vi um mosquitinho me falou que ele ainda tem uns lances de social, de ONG, mas depois a gente fala. Então a gente vai ser aqui, a nossa conversa vai ser boa. Muito bem-vindo, muito obrigado por sentar aqui para bater um papo com a gente. Prazer te receber. Eu estou muito agradecido por essa oportunidade e eu me assento nessa roda de bate-papo com muito respeito, com muita deferência por todos os meus pares que eventualmente venham discordar da minha opinião. Eu expresso aqui todo o meu respeito e isso é democracia, é conviver com as diferenças. Sim, aprender com as diferenças. E você já... Isso é uma preocupação hoje? Tipo, não uma preocupação, mas isso é um ponto de atenção? Meus pares, pastores ou religiosos de forma geral, podem discordar da minha opinião? Isso é um ponto de atenção? Você acha que isso vai acontecer? Com certeza. Eu estava com um outro colega de ministério, é assim que nós nos tratamos, e quando eu disse a ele que eu viria aqui defender o meu ponto de vista, aí propus para ele o meu ponto de vista, ele me disse que eu preciso estar preparado para as pedradas. Que maravilha! E eu estou preparado para as pedradas, porque se for preciso atirar pedras, eu também vou atirar. Justo! Como disseram uma vez, né? Quem vez. não tem pecado, que atire. A primeira pedra. Então, assim... Tem tudo a ver com toda a sinergia. Agora, é claro... Renato e Fábio, que esse atirar pedras é muito respeitosamente, digamos. Sim, eu espero que seja hipoteticamente, a não ser que eu levar uma pedrada aqui na frente e eu vou ficar bem chateado. Assim, porque não temos pedra, né? Exato. Aqui, sim, não temos pedra, mas eu tenho um presente para vocês. Opa! Já gostei já. Gostou, né? Então eu trouxe aqui, antes de nós iniciarmos a nossa temática, eu trouxe aqui um livro. Não é minha autoria, mas tem o meu sobrenome, porque é um sobrinho meu. Ele é um grande hermeneuta, vive em Portugal. Né? O que é um hermeneuta? Desculpa a minha ignorância, eu sou muito burro. Cada dia eu me sinto mais burro. Porque quando vem técnico aqui e fala, eu me sinto burro. Agora nem é técnico. A hermenêutica aqui dentro do meu contexto é uma ciência da teologia através da qual nós fazemos a interpretação dos textos. É um pesquisador, um escritor. Ele é pouquinho diferente do exegeta. É como se fosse um tradutor, vai. Isso, ele falou outra palavra, exegeta, mano. É que o exegeta, ele vai usar essa ciência para interpretar o texto a partir da etimologia da palavra. Boa. A raiz da palavra. Okay. E aí vai dar sentido para aquilo que o texto sagrado está querendo dizer. E Eric Nascimento, um sobrinho meu, um grande hermeneuta, escreveu esse livro e eu trouxe para presentear vocês aqui na mesa. Muito obrigado. Você sabe que tem, enquanto você apresenta, tem vezes que eu finjo que não sei de uma coisa para que a pessoa que está assistindo saiba. Mas realmente, hermeneuta e exegeta, eu nunca tinha ouvido essa expressão aqui em toda a minha vida. Miguel. Maravilhoso, gostei. Deixa do Miguelzinho aí, que o Miguelzinho não está hoje. Mas ele vai... Põe pra você ver aí, o Letícia, que ele não está. Para as pessoas verem quem tá aí na mesa hoje. Lelê. Se acha, né? Se acha. Nossa DJ, Lelê. E completando a mesa, gente, eu preciso registrar a presença. Por favor. Ela apareceu na câmera agora que a da Letícia minha virou, vida. Ela apareceu. É o amor da minha vida, é a mulher que me acompanha nesses últimos anos.
Onde eu tiro os meus pés, ela coloca o dela, me apoia, me levanta quando eu fraquejo e é o amor da minha vida. Que maravilhoso. Muito obrigado por estar aqui com Eu vou pedir para ela, por gentileza, muito bem-vindo. entregar para a Letícia, para a Larissa, que também estão. E o do Miguelão e o do tá aí. Miguel. Porque Isso. tem uma a mais aí que é para fazer chegar nas mãos Da Amanda. da aniversariante do Boa, dia, né? Perfeito. Amanda. É isso aí. Aqui, meu bem. É, o Sim, Evangelho a nossa da equipe Segunda aqui do Chance. Cannabicast é muito maior do que você imagina. É uma galera. É uma galerinha boa. Eu disse há pouco para o Renato que eu quebro protocolos, até em ofício fúnebre. Justo também. É. Inclusive, bom você ter dito isso, vamos deixar registrado aqui os nossos mais sinceros pêsames ao Miguel e à família dele, porque ontem, infelizmente, a mãe do Miguel faleceu. Miguel, a gente ama você aqui, cara. Obrigado por tudo e meus pêsames pra você e pra família. Obrigado por falar a palavra fúnebre que me trouxe Ela isso. voltou para casa, É isso aí. Retorno retornou. à pátria. Bom, Vamos sem nós. bad vibes, tá, Miguel? Não, tá não, dito, não sem tem. bad vibes, vamos que vamos. Vamos que vamos. Me fala um pouco, pastor, como que você enxerga hoje a visão dos seus pares, da instituição igreja evangélica, principalmente, que é a qual você se trata, com a questão da cannabis? Você acha que isso já está mais entendido? Como que você acha que isso está acontecendo? Eu acredito que não. Tá. Nós ainda estamos envolvidos em um falso moralismo e uma hipocrisia gritante no meio evangélico em relação a cannabis para o tratamento medicinal. Infelizmente. Você até estava falando um pouco aqui antes sobre questões bíblicas onde envolve cânhamo e tal. Achei isso bem interessante. Você na verdade. quebrou. Olha, gente, eu gosto de protocolo, tá? Eu gosto de protocolo. Você quebrou meu protocolo. Ele já falou que. Ele já Como falou que ele quebra chegou- protocolo. Ele Ele já não. falou que ele quebra o protocolo. Eu não sou, aqui minha hoje é o mãe, dia da quebra de protocolo. eu não sou todo mundo, não é verdade? Eu não sou todo Tá mundo. bom, faz a sua pergunta. A minha pergunta é de Tá sempre. bom, tá bom. Sempre faço uma Vou até pergunta. beber minha coca. Porque é assim, todo mundo, assim, como é que a maconha chegou na sua vida? Porque assim, eu luto, Renato, eu sou apaixonado pela planta. Eu sou apaixonado pela história. Todas as então, plantas quando as também, pessoas falam fazendeiro, né? a novidade da maconha, uma novidade de 30 mil anos. Que já era usada na farmacopeia chinesa há 5 mil. Então, 5 mil anos antes de e como é que ela chegou na sua vida? Porque hoje você enfrenta, sim, os colegas de ministério, debate um tema, você tem a sua posição, mas como é que você chegou, como é que a maconha chegou na sua vida para você raciocinar, ver aquilo ali e aí sim tomar o seu partido e partir para essa cruzada, né? Que É uma cruzada. o que a gente faz hoje em Pra dia. você é Como ela mais chegou árduo. na sua vida? A vida te amadurece. Legal. O tempo produz maturidade. Até pouco tempo atrás eu tinha preconceito com muitas coisas, inclusive contra a maconha. Porque maconha para mim remetia a uma pessoa desajustada à margem da sociedade. Até que você vai convivendo com pessoas, você vai conversando com pessoas, você vai acompanhando os avanços da ciência e vai descobrindo que você precisa desconstruir todos esses conceitos equivocados que você alimentou no passar de um longo tempo da sua vida. E aí cheguei a essa conclusão de aceitar a maconha, e vou frisar bem, aceitar a maconha no sentido medicinal. Eu tenho as minhas reservas para outras aplicações, mas na questão medicinal ela é bem-vinda e tem amparo nas escrituras sagradas. É isso, a gente até conversou, né? Tem amparo mesmo? Como é que isso está demonstrado aí? Vamos deixar essa pergunta dele para ser respondida no trânsito nosso. Fica à vontade. Não, é interessante porque, assim, realmente a gente já tinha ouvido falar, inclusive a gente ouviu aqui que a primeira Bíblia, os primeiros manuscritos bíblicos foram escritos em papel feito de cânhamo. Perfeito. Fibra de cânhamo. A história diz que as velas das Caravelas, caravelas de cânhamo cabral também. é a fibra de cânhamo. Que loucura, né? O cânhamo está em interação com a humanidade desde que o homem existe. Há 12 mil anos atrás o cânhamo já estava presente. Então Registrado. hoje, registrado. Você citou agora há pouco a primeira farmacopeia da história é a chinesa. E já tinha. 2.700 anos antes de Cristo já era utilizado a cannabis para tratamento de dores articulares.
E nós, em pleno século XXI, com este preconceito e esta falsa moralidade, uma hipocrisia terrível. Sabe por quê que eu digo que é uma hipocrisia? Meus pares, eu estou falando dentro do segmento protestante. Legal. Porque neste exato momento, alguém está pedindo, por favor, para o médico aplicar uma... Não, o tramol, como acima dele? A morfina. Sim. E a morfina é derivada do quê? Da Ópio, papoula. Ópio, papoula. É opioide. Opioide. Então, opioide pode, papoula do Oriente pode, morfina pode, outros usinas pode, mas cannabis não. Isso é hipocrisia. O opioide industrial, né? Opioide industrial. E o opioide, ele tem efeitos muito mais nocivos ao ser humano do que a maconha, assim, sabidamente. Inclusive, é usado em ampla escala no nível medicinal, mas com sérias ressalvas. Não é todo mundo que pode usar. A gente tem um caso aqui de uma colega, que inclusive deu entrevista aqui, assistam, da doutora Lee, e ela tem uma dor neuropática gravíssima, ela se trata com cannabis, a cannabis tira ela da cama, fato. Mas eventualmente ela tem uma dor excessiva por causa da dor neuropática dela, ela vai pedir para tomar morfina no hospital. E tratam ela no hospital muitas vezes como viciada, o que é horrível, porque ela tem uma dor de fato. Você vê o nível de preconceito que as coisas tomam. E não é só a maconha que você está falando, é um preconceito generalizado. E a maconha não vicia. Não vicia. A cannabis não vicia. E O que o vicia opioide? o indivíduo são as misturas que se colocam para aumentar a produção, né? Mas a morfina, sim, ela é viciante e o indivíduo quer cada vez mais morfina. Você cria uma resistência, Uma resistência. Vamos dizer assim. A gente, eu costumo falar que quando a gente usa a palavra vício, é difícil você separar o vício químico Fisiológico. do Fisiológico psicológico. e psicológico. Então, por exemplo, assim, vou falar pra você, sombra vicia? Porra, vicia, eu adoro ficar em sombra de árvore. É um vício. Mas é um vício negativo? Não, eu estou buscando o meu bem-estar. Então, a maconha, esse tipo de coisa, o que acontece? A pessoa tem uma dor, a pessoa tem um mal-estar. O problema é que a gente conversou um pouquinho antes. Ao invés de eu ir na causa deste mal-estar, eu vou sempre enxugando gelo. E o corpo humano, ele vai criando resistência. Então, você hoje toma 1 miligrama, amanhã 1,5, daqui a 2 anos 2 miligramas. É como nossos óculos, né? Então, daqui a pouco você vai só a dose. E a gente cai na mão da indústria da doença. Não é a indústria da saúde, é a indústria da doença. A gente já Que conversou é mais que eu muito fique sobre doente, isso. pô. A gente já conversou muito sobre isso. Quanto a indústria quer que a gente se trate com medicamento. Que o medicamento não trata a origem, ela trata o efeito. Então você está sempre doente. Te mantém doente, né? É. Te mantém doente. Eu já escutei uma coisa que eu escutei ontem isso. Você acha que a indústria das armas quer a paz? É claro que não. Faz Falamos sentido. sobre isso há pouco, né? E a farmacêutica quer a saúde? Não, é claro que não. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido, pô. Se eu te vendo remédio, eu vou querer você saudável. Eu só vou complementar Não evita o quê? os hosts estão falando mais que o convidado hoje, tá demais. Me corta. Mas, só para complementar uma Mas coisa. isso é muito bom, viu? A gente- Eu vou justificar o porquê que eu digo que é muito bom Fala aí. vocês participarem, até porque é uma defesa, assim. Eu não sou nenhum estudioso dessa matéria. Eu estou sentado aqui para defender a minha posição, e a minha posição é resultado de uma caminhada. Sim, sim. Experimentação empírica, a gente fala. Você não tem pesquisa, estudo, análise Viveu. científica. Você observou na prática que ela melhorou a vida de algumas pessoas do seu E entorno. mais, a minha capacidade, que também é resultado, claro, alguns anos nas academias teológicas, mas também que me deu condição de fazer uma interpretação Tá. daquilo que as escrituras dizem. Entende? Então, eu não sou nenhum estudioso, e essa participação de vocês, transformando isso aqui mais do que numa entrevista, mas criando aqui um clima de bate-papo, A ideia é essa. muito importante para mim, e certamente fica leve para quem está acompanhando a nossa ideia é que seja um transmissão. bate-papo mesmo, sem dúvida que a ideia é que seja um bate-papo. Só complementando, a gente estava falando das indústrias, né? O quanto a indústria quer, qual o interesse da indústria em relação às coisas. A gente estava falando sobre isso. Qual o interesse
Olha a disfunção do mercado de saúde no Brasil. Você tem a farmácia que vende remédio, beleza. Você tem o convênio médico que vende uma cobertura de saúde. Então, quanto mais doente você fica, pior para eles, que é um seguro, certo? Você paga pouco, quanto mais doente você fica, pior. E você tem o hospital. O hospital, o interesse dele é que você fique internado o maior tempo possível. Ele ganha por dia que você tá ali dentro, por médico, por acompanhamento. Por exame. Beleza, pega a cannabis nesse contexto. Pra quem interessa? Pro convênio interessa. Se ela te deixa menos doente, pra ele vale mais a pena pagar na frente um tratamento de cannabis, você vai ficar menos doente, você vai ser menos hospitalizado, ele tem que pagar menos no hospital. Gera menos custo. O hospital não interessa. Não adianta você querer fazer uma parceria com o hospital, porque pra ele não interessa. Ele quer você hospitalizado. É óbvio, tá? Todo mundo quer melhorar da saúde das pessoas. Não é isso. Não tô falando que o hospital é o vilão. Não é isso. Estou dizendo que interesse econômico ele não tem. Assim como a indústria farmacêutica também não tem interesse econômico. O Renato é uma prova viva. Ele trocou 9 medicamentos por óleo de cannabis. Eu falo assim, o SUS, o Sistema Único de Saúde, tem que ter convênio, o interesse. Que é um convênio. Mas ele tem que ter interesse, porque ele sabe que hoje ele está sobrecarregado. Qualquer pessoa que assume a pasta do SUS sabe que está tecnologicamente defasado. Sim. Não tem hospital para todo mundo. Então você vai nos grandes centros, é um suplício. Se você vai para o interior, até é possível. O interior oferece uma saúde gratuita, que não é gratuita, né? Melhor do que os grandes centros. Então o SUS, para ele, é muito interessante. Tratar as pessoas, oferecer às pessoas uma qualidade de vida para que vai tratar uma ansiedade e vai melhorar outros aspectos da sua vida. E vai desonerar. Vai diminuir a fila. Porque ele está nessa escala que eu falei da indústria da saúde, o SUS está como um convênio, né? Que ele paga a saúde na frente. Então ele onera pela doença. Eu estou acolhendo uma paciente em um projeto social que eu lidero. E ela Pode falar o nome do projeto, tá? Eu presido o Instituto Ebenezer, Perfeito. que está acolhendo pacientes que tenham o perfil e a patologia também, né, para poder fazer uso de cannabis medicinal de forma custeada, judicializada e custeada pelo SUS. E essa paciente que eu estou acolhendo, ela me mandou a receita da medicação que ela utiliza, que é o SUS que fornece, é de alto custo, custa, se não me falha a memória, R$7.000. Puta que pariu. Uma caixa para 28 dias. Puta que pariu. O que é? O que ela tem? Qual é a patologia, você lembra? Esclerose múltipla e paraplegia. Mano, os duas juntas deve ser uma loucura, né? Porque a esclerose cria dores, né? Dores neuropáticas do corpo inteiro, não é isso? E levou a paraplegia. Isso que eu Porque, falo. a esclerose levou a paraplegia, porque ela tinha uma vida normal até 15 anos de idade. Hoje ela está com 40 e 12 na cama. Sistema nervoso central. Usando fraldas. E ela toma uma medicação que o SUS fornece. Eu fui consultar. Tem até R$ 9.600 a caixa. E você... É mais fácil transitar, né? Migrar para cannabis. Nesse caso, então, a gente estava até conversando isso aqui um pouquinho antes, é que... Fica mais em conta para o SUS. O medicamento canabidiol, assim, o Brasil é o... Cannabis medicinal, canabidiol é um composto. O Brasil é o recordista de receita do R-Tril, né? Do R-Tril Tarja Preta. Não vou falar o nome. Você falou 10 mil vezes Rivotril aqui, não vai falar agora. Não vou falar o nome do R-Tril. Mas ele, se você comparar o custo dele ao CBD e o THC, é diferente. Sim. Ele tem uma larga escala, então ele tem um valor diferente. Aí você tem uma dificuldade. Você tem que propiciar, você tem que dar acessibilidade para a pessoa poder sair da alopatia com seus milhões de reações adversas para um produto mais natural que Deus colocou para nos servir. Está aqui. Então, tá aí. Isso que eu apontei para o nosso ábaco aqui. Então, ele não está à toa. E você, quando trata de um medicamento desse de 8 mil, até a barreira econômica é quebrada. Aí é preconceito puro não migrar de um para o outro. Porque quando você toma um medicamento desse, assim, quem
na sociedade, hoje no Brasil, tem um poder aquisitivo para botar R$ 8.000 por mês no tratamento médico. É a pontinha da pirâmide lá. Porra, a ponta da pontinha. Pontinha da pirâmide, 1%. Então, assim, 0,1% da população. Eu estaria fadado a morrer, meu. Mas, Renato, você é fazendeiro, todo mundo sabe. Vocês já sabem, né? Que ele tem criação de gado, De gansos, de maritacas. emas. Ele cria emas. Agora, eu tenho uma Não amiga, sabe, Renato. Renato Fazendeiro e é bom. Fábio, eu tenho uma amiga, enfermeira de profissão, de formação, que ela já viajou o mundo como capelã, eu também sou capelão, eu sou capelão social, ela é capelã humanitária. E ela diz que o SUS é o melhor convênio do mundo, Sim. porque em nenhuma parte do planeta temos um sistema semelhante ao SUS. Não, é verdade. Meu bem, onde cara esteve recentemente? Bangladesh. Que a faixa etária das mulheres é 38 anos. A faixa etária das mulheres em Bangladesh é de 38 anos. Morrem cedo. Bangladesh é Índia, é isso? É Índia? É essa região Colado. aí. Ela estava a caminho do Paquistão. É colado. É por ali. Tá. E até as farmácias lá é você que procura os medicamentos. Não tem um critério, sabe, como nós aqui, né? Um Separado. farmacêutico Não tem. que separa pra você. Você então. tem que entrar lá e procurar. Mas, Sabe o Jaiminho, da turma do Chaves? Sei. Que vira a Carteira. sacola A de- Letícia não sabe porque quando ela já era mais... Era muito criança quando passava. Mas ela já viu no Viva. Já viu no vivo, já viu no Você viu nós ao vivo, eu também. Então, ainda assim, né, o SUS Não, sem sombra de dúvida, ele é fenomenal. ele é, com todas as suas dificuldades, ele é fenomenal. Inclusive, foi constatado, não é um achismo, tá? As indústrias que estavam fabricando vacina do Covid, todos eles vieram atrás do Brasil com o interesse de utilizar o SUS como um mecanismo para espalhar o mais rápido possível num ambiente controlado que seria o Brasil. E não tem nenhum lugar do mundo que tenha uma estrutura de vacinação tão consistente quanto a do Brasil. Não existe. Isso é um fato objetivo. O Brasil é foda nisso. É que se gasta um absurdo, né? E o Brasil, infelizmente, não. Não, aí é outro, aí É é outra outro discussão. pepino. Aí é outro, o mau discussão. uso do recurso é outra conversa. Não, ninguém tá falando de mau uso, não. Eu tô falando que é um sistema caro pra cacete, porque ele tem que atender todo mundo no Brasil. E a gente tá falando de um país que são 220 milhões de pessoas, beleza. Só que quando você pega um produto como a cannabis, que deshospitaliza pessoas, como é o caso da doutora Ali, inclusive, de novo, assistam o conteúdo que vocês vão adorar. Você deshospitaliza pessoas, você diminui o custo do SUS. Então o SUS tem que... O caminho natural é avançar para coisas que deshospitalizam pessoas e avançar para não deixar as pessoas doentes, né? Fazer um tratamento prévio das doenças. Mas aí você vai em rota de colisão com os interesses da indústria farmacêutica. Geral. E hospitalar. E hospitalar. Farmacêuticos. Eu sou, assim, a gente eu sou a favor do plantio. Você é a favor, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. Você até perguntou, então você claramente... Eu sou claramente a favor do plantio. Porque, apesar de ser um medicamento, eu entendo ele como uma medicina caseira. Então, eu sempre uso, você gosta, eu falo do boldo. Não. Para mim... Tava demorando já. Para mim, a maconha estaria do lado do boldo, da carqueja. E todo mundo pode ter em casa o boldo. Eu acho que, Então- dentro da análise do Renato, pra mim faz super sentido. Porque assim, se tá na natureza, irmão, você pega uma semente e planta, não tem essa. Pronto, nós estamos começando a fechar o nosso raciocínio, estamos indo na mesma direção, é exatamente isso, em uma única referência. Tá aí, Em uma mostra única- a fonte. Tá aqui, ó, em uma única referência bíblica, nós defendemos, nós temos a defesa dessa fala que o Fábio acabou de colocar. Se está na natureza, tudo que Deus criou foi bom. Sim. E é ele engraçado que um pastor não defenda essa lógica, porque tem um lance de defesa da natureza, criacionismo, que faz sentido, pô. Se criou, Deus criou, tá aqui, tá na natureza, é nosso, certo? O padre Ticão também usava esse Eu argumento. te interrompi, me perdão. Não, você mas ficou é isso chateado. mesmo, o Fábio. O grande problema nessa arena não é a cannabis, é a religião. Porque a religião, com o passar do tempo,
se tornou uma ferramenta de manipulação, Nossa. Com interesses. com interesses. O medo já orientou a gente. Eu concordo com isso demais. Mas eu jamais esperaria ouvir isso da sua boca. Não, e talvez os meus pares aí vão ficar indignados. Mas nós precisamos interpretar as escrituras como elas são e falar a verdade. Essa foi um dos alicerces da Reforma Protestante em 31 de outubro de 1517 por Martinho Lutero, que todos tenham acesso às escrituras sagradas e possam fazer a sua interpretação. Exatamente, a sua interpretação. Eu não posso enxergar nos olhos de outros. Eu não posso impor para você aquilo que eu entendo Exatamente. que é a verdade. O que você entende pode não se encaixar no que eu imagino, no que eu interpreto. Vocês entendem que a interpretação divergente de pessoa a pessoa das leituras, das escrituras sagradas, como vocês dizem, é o que criou tantas ramificações do cristianismo, porque são todos baseados no mesmo Cristo. É de acordo com os interesses de De cada um, cada região, sim. de cada religião. Tô adorando esse papo. Não, assim, Maravilhoso. para mim, Fala. quem é a igreja de Cristo? Eu. Quem é a igreja? Eu também. Você. Gostei. Cristo está em todo mundo. Eu não sou, assim, aquele negócio, o protocolo, né? Pô, legal eu ir na igreja, porque é um momento bonito, mais pessoas com a mesma vibração e tudo. Mas não é aquilo que Concordo. vai me dar a pra salvação. caralho. É eu com Cristo. Eu tenho que pô, e aí? Agora você... Eu tenho que me confessar pro padre? Por quê? O que ele tem que ser a minha telefonista? Ser minha Deus. telefonista é muito bom. Passa pra Deus. Olha, fiz isso. Para. O que Deus. você acha disso? Vamos lá, a igreja ela é o corpo místico de Cristo na Terra. Ponto. Tá. E ela não pertence a homens. Tá. Jesus disse, sobre esta pedra, referindo-se a si A mesmo, pedra, exato. edificarei a minha igreja. Ele diz a minha, ele não diz que tem sócios. Gostei. E a religião arrumou sócios para a igreja, a minha igreja, o meu povo, o meu rebanho, as minhas ovelhas. Isso não existe. Eu sou pastor, está aqui minha esposa aqui, que é pastora comigo, e nós não temos uma igreja. Nós temos um povo que nos foi confiado, que está debaixo da nossa mentoria, da nossa tutela espiritual, e esse povo eu preciso conduzir esse povo e devolver para o verdadeiro Senhor, o verdadeiro dono, ensinando-os a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho mandado. Foram as últimas palavras do Cristo para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho mandado. Então, essa é a minha vocação. Essa é a orientação. Essa orientação que eu tenho. Mas cada um fez o seu cercado. Eu costumo dizer que eu não sou o noivo da noiva, eu só sou o amigo do noivo. A noiva é dele. E tudo que a noiva precisa, eu falo com ele. Aí ele manda os recursos. Sim. E eu cuido dela para ele. Até que ele volte para assumir a sua noiva. E eu preciso apresentar essa noiva imaculada, pura, perfumada, adornada, cheirosa. Está aqui a sua noiva, eu cuidei. Mas infelizmente a religião... E eu estava Por dizendo, outros interesses. por outros Eu interesses. divido muito. A religião de espiritualidade, eu acho que são coisas bem diferentes. E para mim, religião é uma série de pautas, uma série de regras. É isso que eu ia falar. Era uma regra. Religião. Nasceu. Deturpou Para a religião. Eu lembrei do nome que eu ia falar. É uma construção de dogmas. Regulamentos. A religião está pautada em dogmas e não necessariamente em espiritualidade de fato. Mas eu entendo sua visão e faz um puta sentido. Então você se enxerga como um pastor dentro da sua visão de igreja, se enxerga como
um tutor, uma pessoa que vai pegar essas pessoas e falar assim, meu, o que nós acreditamos é o livro sagrado e essa leitura leva a essa linha aqui. Então, leia e faça a sua interpretação. É essa a sua linha? É essa a minha linha. Gostei. Gostei muito. Tá vendo? Eu tava certo, Larissa. E aí, A única... Eu assistiria... eu ministro em algumas cadeiras teológicas e eu não formo teólogo. Eu formo pensadores. Gosto. Livres. É diferente. Sim. Mas e se uma Você interpretação... precisa desenvolver a sua própria capacidade de pensar. Sim. Não é porque eu estou te falando, é porque eu te abri uma porta, te ensinei a interpretar. Agora você faz a sua interpretação. E as Escrituras é o único livro que você lê com o autor do lado. Justo. Gostei. Então, aquilo que você tiver dificuldade, que você tiver limitação, pergunte para o autor, ele está do seu lado, é o Espírito Santo de Deus. Pergunte para o autor. Entendi. Ele é o autor das Escrituras Sagradas. Sim. A Bíblia são fragmentos da mente de Deus reveladas ao homem, porque nós não podemos absorver a plenitude da mente da divindade, senão nós enlouqueceríamos. Não estamos preparados para isso não. Não estamos preparados. Então nós temos aqui pequenos fragmentos. Então, diante de uma sala de possíveis teólogos, a minha proposta é essa. Desenvolva a capacidade de interpretar a sua própria teologia. Você não precisa pensar como eu penso. Não fique dependente de ninguém. Dependente disso. Isso não gera algum tipo de questionamento? Sim, eu sou eventualmente? fora da caixa. Lógico que gera. Por que eu estou aqui? Não, eu tô dizendo assim, que eu sou fora você da tem caixa. ali as pessoas que acompanham o seu culto com frequência e tal, não sei o que, você abre essa margem, porque vou falar o que eu vejo e me corrija por favor se eu estiver errado, que eu sou ignorante. O que eu percebo que a maioria dos cultos religiosos que envolvem protestantismo, em qualquer esfera dela, eles falam sobre um pastor lendo um trecho bíblico e dando a interpretação dele para aquilo que ele leu ali. Legal. Isso, de certa forma, faz com que aquelas pessoas que estão ouvindo aquilo que ele está dizendo, faz com que essas pessoas sigam a linha de raciocínio dele, ou a construção mental que ele deu para aquele trecho. Ok. Quando você abre isso, você lê um trecho e deixa isso aberto, as pessoas que assistiram ao seu culto talvez cheguem para você, principalmente os mais jovens que são ainda um pouco mais combativos em relação a... Mas pastor, pô, entendi isso completamente diferente. O que você acha? Não é... Isso abre essa merda? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Isso é saudável. Assim, você faz uma passagem, eu não sei como é que chama, eu não sou... Uma homilia, que a gente vamos falar assim. Você lê esse trecho, você dá a sua posição, e a pessoa pode estar ali e falar assim, Não concordo. não concordo. Se ele tiver a clareza, fala assim, poxa, ele é um ser humano, ele interpretou daquela forma, legal. Ou eu vou além. Eu vou ler de novo. E eu vou além. E vou fazer, eu acho que não é isso. E aí, se tiver abertura para conversa, ótimo, cresce todo mundo. Então, Maravilhoso. Gostei muito. É verdade. E eu vou além. Quantas vezes eu escuto alguns palestrantes fazendo as suas homilias e eu vou além. Eu absorvo aquilo que ele me abre uma Que ele porta ofereceu. por ela e às vezes eu vou mais profundo. Você sabe qual é o grande problema hoje no meio cristão protestante? É que foi ensinado para nós que nós só podemos nadar na superfície. E as grandes riquezas estão nas profundidades. sabe quem falava isso? Mano, acho que foi uma das únicas pessoas que falou coisas que deixou a sala inteira em silêncio. Sabe quem já falou isso? Maravilhoso. Só o Steve Jobs. Falou isso mesmo? Que top. Você não pode ficar na superfície. Da hora. Se você quer trazer inovação, mudar a humanidade, você não pode ficar na superfície. E tem aqueles que nem querem dar braçadas na superfície, se contentam em pegar conchinhas na beira Na da praia. beiradinha, na beiradinha. Quando existe um universo de conhecimento, de tesouros de valor inestimável, mas está nas profundezas. Você tem que pagar o preço, você tem que ir fundo, você tem que buscar. E talvez pagar o preço, nesse caso, seja abrir a oportunidade para o diálogo. Porque eu falo por experiência própria.
Assim, tudo que você se dedica a fazer por muito tempo, você vai ficando, de certa forma, meio limitado a um conceito que você já estabeleceu. É inevitável, é do ser humano, a gente cria padrões. Quando você abre uma margem para vou dar o exemplo do jovem de novo, um menino de 13 anos que está ali no seu culto, ele leu, você leu, talvez ele fale para você um detalhe do que te abre aquela, fala assim, Vira a chave. cara, realmente isso eu não tinha visto por essa perspectiva. E aí eu acho que todo mundo ganha, todo mundo cresce, de fato, gostei. Porra, é um tema que eu gosto muito, tá? Eu não sou um religioso, eu não sou um cara muito ligado à minha espiritualidade, não sou, mas é um tema que eu gosto. Porque eu acho que as pessoas, como você falou, eu vejo muita gente são extremamente hipócritas com religião. Religião é legal, a espiritualidade é legal, mas a gente tem que entender que tem um histórico ruim também da religião, eles fizeram muitas coisas erradas, e quando eu vejo pessoas bancando a estrutura de uma forma como se fosse impávido, uma coisa impávida assim, eu fico bem incomodado. Mas a forma com a qual você está conduzindo eu tô gostando muito, que eu acho que é muito humano, muito realista. Erramos, melhoramos, vamos ler de novo, vamos nos aprofundar e cada dia estaremos melhores. Sabe onde a religião se perdeu? Vamos começar com o seguinte, Jesus não fundou nenhuma religião. Justo. O cristianismo não é a religião de Jesus. Quando Jesus passou por essa terra, transitou entre os homens aí por 33 anos, ele não veio fundar nenhuma religião. Ele veio anunciar o estatuto do reino. E o principal alicerce do estatuto do reino, que é o evangelho, o principal alicerce é o amor. Jesus veio manifestar a plenitude do amor de Deus entre os homens. A respeito disso, diz João no seu evangelho, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois que Jesus é assunto aos céus, isso está lá no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja, efervescida pelos ensinamentos de Jesus, e depois na sequência nós vamos ter o derramamento do Espírito Santo, né? E essa igreja começou a se espalhar pela terra de forma fervorosa, por onde eles passavam, eles contagiavam e ia cada vez crescendo. Chegou o ano 330 depois de Cristo, e a grande perseguição iniciada por Nero não dava resultado, porque quanto mais matava os cristãos, mais eles proliferavam, porque a igreja, não a religião, a igreja, aquela fundada por Jesus, é igual ao omelete. Precisa. Quanto mais bate, quanto mais mártir tem, pior para eles ficava. 330 foi o Conselho de Nicéia, não foi? É Constantino, né? Constantino. Ele estatizou a religião. Eles estabeleceram quais as escrituras que iriam para o livro sagrado e estabeleceram a religião cristã ali. Conselho de Nicéia. Já era uma necessidade que eles falam assim, não tem mais jeito. Aí vem reprimir não dá. 330, ele estatiza a religião, já que a gente não pode ser contra exatamente, eles, não vamos dá. nos unir a eles. Ah, foi o grande sonho, não foi? Que ele sonhou. Não, esse aí foi o Martim Lutero, protestantista. Sim, aí perdurou até 1517, quando Martinho Lutero falou, não, está tudo errado isso aqui. Criou esse sistema de papado e tal, e as escrituras sagradas é acessível apenas para os sacerdotes, as missas são feitas em latim, o povo não sabe o que está acontecendo, e a igreja católica, que agora já tinha a sua sede em Roma, só amealhando riquezas, vendendo indulgência, falou, não, está tudo errado. O Banco do Vaticano é o banco mais rico do mundo. Sim. Poder, né? O poder... Não, o Vaticano é o estado mais... é o país mais rico do planeta. O poder atrapalha. Que loucura, né? O poder. Enfim, é estranho. mas a gente não ia falar de... Vamos falar... Não, mas cara, é muito bom. Esse assunto é maravilhoso. Porque aí Desculpa por a gente estava falando... a cannabis, ela tá na história, ela é fato e acho ela que tá na hora. Tá na hora de você falar um pouco tá no livro. Tá no livro. Tá no livro. Tá na sua hora agora. A cannabis está na vida humana
Desde sempre, desde o Éden. Desde que Deus criou o primeiro casal e estabeleceu lá no Éden. Poderia ter sido foi a maçã, poderia ter sido um baseado. Poderia ter sido. Pode ter sido Lelê, qualquer- corta ele desse Poderia ter minuto. sido. Corta o áudio aqui dele. Foi a maçã, poderia ter sido um baseado. Mas aí seria proibido. Tô brincando, pastor. E aí você vai Mas vai encontrar a cannabis. Referências ou a maconha. nela. Referências dela na Bíblia. Eu vai tenho tá. uma. Eu tenho uma, mas aí vai aparecer algum exegeta dizendo, não, isso aí é um erro de tradução. Eu- Mas para mim não é. A interpretação é minha, eu interpreto como eu quero. Sim, Claro. fala pra gente. Vamos lá, vamos à escritura então. Fala pra gente. Traz aí. Não vamos inventar nada, não. Vamos lá. Acha ela aí. Vamos lá. Vamos para o livro de Êxodo, onde Deus está tratando com Moisés, que foi o maior líder da história da humanidade. Ele não foi ultrapassado nem por Jesus, tá? Sim. Dentre os que nasceram de mulher, por semente de homem, né? Ele é o maior líder da história da humanidade. Então nós temos aqui no capítulo 30 do livro do Êxodo. Dá pra conversar sobre esse assunto por semanas, real. Dá pra conversar sobre semanas. Versículo 22. Deus está dando instruções para Moisés, para que ele... Deus dá uma receita para ele fazer um óleo. E esse óleo, claro, ele vai ser especial e só vai ser utilizado para finalidades especiais e para a unção de sacerdotes. Então Deus diz assim para Moisés: toma das principais especiarias, das principais, ou seja, não é qualquer uma. Existiam várias e pegue as principais. As principais, as mais finas. E Deus dá a receita. Pegue das principais especiarias, da mais pura mirra, e Deus diz a quantidade. Canela aromática, calo aromática e cássia. São especiarias. E azeite. Cálamo aromático no hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, é canet bosme, Jesus. Tá. ou seja, cânhamo, Cânhamo. ou É isso? cannabis. Cálamo. Eu preciso. Não, aqui está traduzido de acordo com o interesse do biblicista. Sim. Percebe que até aqui nós encontramos um preconceito? Sim. Por que não traduzir como cânhamo? Para não dar vazão à interpretação de que a maconha Está na Bíblia. está na Bíblia e, inclusive, sugerido pelo próprio Deus para a confecção de um óleo De um sagrado. óleo sagrado. Sim. Que loucura. É cânhamo. Cara, que loucura real. Em óleo. Você sempre pergunta assim, Em como é que eles óleo? usavam? Jogava na fogueira? Não, em óleo. Cara, que loucura isso. Lá no Egito, os egípcios eles pegavam a cannabis, ou cânhamo, ou a maconha e maceravam. Macerava é a palavra certa? Sim, para moer. Para moer. É. Com o aipo. Você deve conhecer muito bem, você mora em... Tem na fazenda, com certeza. Tem na fazenda. Tem lá plantado. Em algum lugar tem. Porque aí, E eles utilizavam para fazer um emplasto, essa a palavra certa também? O Plástico. emplasto é aquele que você faz com o... Isso. E Top. colocava nos olhos das pessoas que sofriam com glaucoma. Na Índia, agora numa época mais recente, 1460, na Faculdade de Medicina de Calcutá, você vai ter registros lá do cannabis sendo utilizado para Muitos. tratar a epilepsia. Tem muito. Aí, a gente entrevistou aqui, bateu papos com gente ligada à medicina ayurvédica. É. E largamente Gustavo utilizado. Monte, Largamente utilizado. Agora, isso aqui é incrível. Não, isso é Sim. incrível. O que tem aí mesmo? Então é cânhamo, Nós temos aqui mirra, a mirra, A mirra é muito usada também, aparece muitas vezes. mirra e o... óleo de mirra, né? É E a cheiroso, canela. né? Cheiroso. E a Canela aromática, acácia, ou cássia, né? Acácia não, cássia, o óleo de azeitona, Azeite. Azeite de oliva. azeite de oliva e cânhamo. Cara, A mirra é vamos fazer cheiro, vamos a fazer mirra é essa cheiro, a misturinha. canela é quente, a canela ver. abre os poros. Quero ver Agora, fazer essa misturinha pra mim. Tá ali, a receita tá ali, ó. Desconstrói isso aqui. Que loucura. A receita tá ali.
A gente sabe. A gente, posso, desculpa, posso interromper? A gente sempre fala muito aqui que se você olhar a estrutura do que é o cannabis, o cânhamo, que é o macho, né, e a planta fêmea, maconha, enfim, macanha, né, enfim, elas têm uma estrutura muito parecida com o ser humano, real. O macho tem saquinho, que tem as sementinhas dentro. Não tem a flor. Não tem a flor. A fêmea tem a flor e não tem a semente. Exato. É muito parecido. Tem uma construção semelhante. E é impressionante saber que a gente fabrica endogenamente, dentro do nosso corpo, as duas principais moléculas que a cannabis traz de tratamento. Que é a Ou seja, o próprio ser humano produz a sua... Então, quando você entra nessa... A sua maconha. Isso. Pois chama endocannabinoide. Endocannabinoide. Você faz Tudo dentro que de você um canabinoide. Tudo que você fabrica dentro é endógeno, né? Então, você, por exemplo... Eu ia dar um exemplo de maromba, mas eu não vou fazer isso porque eu sou proibido aqui. Enfim, então, imaginando que a planta é muito parecida com o ser humano, a construção parecida, e que a gente fabrica dentro de nós, endogenamente, as duas principais moléculas, e saber que desde o começo ela está tratada, há 2.000 anos atrás, né, gente? Quer queira, 1.700 e tantos anos atrás, ela está descrito na Bíblia como um óleo... Não, vamos corrigir, há mais de 6.000 anos atrás, porque o nosso calendário é depois de Cristo. Você tem que considerar o para trás. 6.000 anos atrás, ela está considerada como um óleo sagrado. Já era sagrado quando foi incluído. É difícil de desconstruir essa lógica, hein? Não, vai aparecer. Se nós estivéssemos ao vivo agora, se o nosso bate-papo não fosse gravado, já estaria aí bombando. Um monte de gente enlouquecida comigo. Questionando isso porque preconceito. O senhor é louco, o senhor está prestando um desserviço. Um desserviço. Eu fico muito tenso com isso. A gente sempre conversa aqui, eu fico assim, daqui a 100 anos, em que lugar eu vou estar da história? Do lado ruim ou do lado bom? Porque eu imagino que eu estou prestando um serviço para a humanidade. Estou tentando abrir os olhos. Eu não quero que seja uma fé cega. Eu fico até preocupado quando vem aquelas pessoas que falam que a maconha serve para tudo. Eu tenho medo disso, porque pode levar ao descrédito, porque vai haver uma situação que ela não cumpra e tá vendo, serve pra porra nenhuma. Era um alarde, o cara só queria fumar esse negócio. E eu não quero isso, eu quero que a coisa seja estudada a fundo. O que eu quero é que não haja preconceito para com os estudos. Eu fico chateado quando eu vejo, às vezes, pessoas graduadas, pessoas importantes, formadores de opinião, falam assim, não existem estudos. Aí é ruim demais. Falar que não tem estudo, você se aprofundou para falar que não tem estudo? Você foi nas bases? Você foi nos estudos clínicos que estão acontecendo? As faculdades que estão estudando isso? Não pode fazer isso. Aí é um desserviço. As pessoas ficam cegas pelo preconceito e nos acusam de desserviço. Quando eu falo, mas eu pesquisei antes. Se eu estou remando com tanta força aqui é porque eu acredito mesmo. Da mesma forma, como você fala, você está aqui, não é um desserviço, você está aqui. Você está interpretando o que você leu. Eu interpretei de uma forma diferente. Ótimo, contribua. Isso, vamos juntar aí as nossas interpretações e só me tacar pedra não resolve. É verdade. Vamos juntar. Então, esse desserviço que você é acusado, na verdade, é essa desinformação que é o verdadeiro desserviço. Se eu tiver errado, me traga os fatos. Quem sou eu? Eu troco de opinião na hora. É só me provar. Agora, eu digo para você, eu falo para ele, contra um relato de um uso de medicina canabinoide, não há o que fazer. Não tem. Não tem o que falar. Eu tenho a minha vida. Ninguém chegou para mim e falou assim, olha, ouvi dizer... Não ouvi dizer não, eu sinto. A enfercanábica que veio aqui, que ela tem crise de epilepsia, quase matou os filhos no carro porque estava numa ladeira assim, ia ter uma crise de epilepsia, ficou em desespero, ela sentiu que ia ter deu ré, parou, o carro travou, 2 filhos pequenos atrás. Hoje ela toma o óleo de cannabis, ela não tem mais crise de epilepsia. Não tem mais. Tem o controle dessa situação. Tem o controle da situação. Relatos... Porque o cannabis não cura, né? Não. Ele trata os sintomas. Exato. E assim, a gente conversou lá fora isso, né? Eu fico preocupado
quando as pessoas acham que será o óleo mágico. Do tipo, o cara continua fumando, continua bebendo, continua comendo mal, continua dormindo tarde, continua igual um louco, e aí toma lá as 10 gotinhas e quer virar um anjo. É o que a gente fala muito tu sobre não faz a tua parte, pô. construção da vida. A pessoa tem que, no mínimo, ter uma vida mais assertiva. Tem gente Agora, por que nós temos toma Coca-Cola de preconceito? manhã. Porque, infelizmente, nós não temos uma teologia apropriada para a América Latina. A nossa teologia é uma teologia americanizada. Quando houve a lei seca nos Estados Unidos, e aí vocês conhecem a história melhor do que eu, né, e que já não podia mais usar o álcool, já não podia... A cannabis era usado pela alta sociedade. Sim. É isso. Sim. Até há pouco tempo, no reinado da Rainha Vitória, ela usava cannabis. Sim, até 1960 era usar o fumo Elizabeth, de o Reino pino, o fumo Unido. de índio aqui, o cigarro para pneumonia, cigarro para O Reino Unido bronquite, todo usava cannabis. Era normal. até ela entrar em rota de colisão. Você falou Entra em que rota de é colisão. americanizado, tem alguns pontos americanizados, religião especificamente, nossa, acho que vem muito da Europa, né? Inclusive, uma das coisas que eu aprendi aqui foi que o termo cannabis, só o termo cannabis, já é preconceituoso por si só. Porque a maconha, ela tem por origem africana. E na África, a maconha, a tradução dela era macanha, ela era conhecida por macanha. E quando a maconha, fala se eu estou errado, Renatão, mas se eu não me engano é isso. Quando ela foi esparramada pela Europa, na Europa deram o nome de cannabis. E a cannabis hoje é mais aceita no mundo como um termo científico, por quê? Porque ele é um termo europeu e não africano. Não, ela Então, passa a o ser fruto de nome estudo. já é preconceituoso. Cannabis sativa, cannabis índica, cannabis ruralis, ela já passa a ser um produto científico. Mas o termo Mas já é preconceituoso. Poderia ser maconha. Maconha sativa, e daí? Mas é só porque ele é um termo africano. Então daí já parte um preconceito racial. Preconceito racial. Por quê? Preconceito racial. Porque quando houve a lei seca, os negros e os mexicanos continuaram usando porque eles produziam. Sim. E aí o que era, já que a alta sociedade não podia mais usar, por que os negros e os mexicanos continuaram usando? Aí passaram a perseguir, aí criou-se o racismo E aí, cara? e reflete hoje aqui na nossa forma de pensar Deus, porque teologia é isso, né? É a forma que nós pensamos a divindade. Você falou uma coisa muito verdadeira. É tão profundo que ele reflete na nossa forma de pensar, Lógico. na nossa forma de construir raciocínio. Rapaz, assim, por mais. Aquele negócio, é o nosso lobo interior. A gente briga com ele o tempo todo. Porque a gente. Não adianta, você foi forjado no preconceito. Sim. Tirar. Mas, Eu vi outro dia um negócio que eu fiquei chocado. Tipo assim, explicação do que é o racismo estrutural em 30 segundos. Imagina o seguinte, Praça da Sé. Pegaram uma menininha com o vestidinho limpinho, de pele negra, e botaram encostadinha numa pracinha lá. Bicho, passou todo mundo. Ninguém fez nada. Pegaram a menininha lourinha, com a mesma roupa, e botaram lá. Rapidamente chegaram para ver por que ela estava ali perdida. Que loucura, né, cara? Por que a gente imagina que a pretinha não estava perdida? Assim, racismo estrutural. Alguém pensou? Você planejou só prestar socorro ao branco? Não. Tá estruturado. Tipo, o pretinho se vira. Esses dias estávamos descendo a rua aqui, indo embora do estúdio, e aí tem uma escola muito cara aqui, chamada Arbus. E a gente estava passando e no Arbus eles colocam a foto de todos os alunos que passaram no vestibular no ano. A gente percebeu que naquela escola que é muito cara, todos os alunos que passaram no vestibular não tinham um preto. Você entende que assim, se tivesse um preto que tivesse estudado lá e tivesse passado no vestibular, a foto dele estaria lá. Mas não tem. Por quê? Provavelmente porque eles não podem pagar e os que puderam pagar não passaram. Isso tudo denota um racismo estrutural gigantesco, cara. Cara, isso é bizarro. Isso é bizarro. Na sua comunidade, por exemplo assim,
Sabendo que você, lá no Instituto Ebenezer, Sim. você faz o acolhimento e trata com cannabis, a sua comunidade tem conhecimento que você tem um viés canábico. E aí, isso trouxe gente para sua cannabis. Estou acolhendo membros da minha mais comunidade. gente para sua comunidade falando assim, tem- olha, eu soube que existe um trabalho. Porque, assim, a cannabis está ganhando um espaço, graças a Deus, na mídia, Um hype de conversa, Sim. de curiosidade. Nossos curiosos estão aqui para isso. Que aí, existe o caminho inverso. Você plantou uma sementinha lá no Ebenezer, começa a ter, claro, algum resultado e Não isso vai plantou, tá? chamando Polícia Federal, não plantou. Não uma plantou. sementinha na cabeça das pessoas. Não plantou, não. E aí, isso traz mais pessoas para um acolhimento e para tirar dúvidas. Você percebe isso? Sim. Que existem outros tipos de pessoas chegando para receber esse conhecimento? Sim, sim, eu tenho falado muito sobre cannabis na minha comunidade, enquanto aprovada por Deus para uso medicinal. Nós combatemos ela de forma cultural, exatamente porque a proposta da maconha no culto é para experiências transcendentais. Sim. E a Bíblia diz que o nosso culto a Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser racional. Se eu estou sob o efeito de qualquer alucinógeno, ou se eu Escapa da orientação. escapa da orientação. Isso vale E a pro forma álcool também. Porra. para qualquer coisa que entorpece. Porém, a Bíblia não diz que não pode beber. Exato. Ela diz que você não pode se embriagar. Tá, tem um limite. Tem um É limite. você perder teu freio moral. O problema é esse. Assim como, por exemplo, é que existe uma confusão muito grande no uso recreativo com o uso fumado, que não necessariamente é a Não, mesma uma coisa, outra coisa. É, Eu sou contra o uso recreativo. nem cultual, né? Eu sou contra a liberação da maconha Né? para o recreativo, para o uso adulto. Por quê? Porque vai banalizar. Isso vai ser usado de forma irresponsável. E a Bíblia manda que você seja sensato. É. Nós estamos no meio de um transtorno psicológico tão grande, né, que é o mal do próximo século vai ser ansiedade, vai ser Eu depressão. acho que é o mal desse século. E as pessoas... hoje ele está crescendo e vai ser a pandemia vem aí. É só um prenúncio, né? É o prenúncio. Então, assim, se as pessoas estiverem fracas de mente, de coração, e se escorar num torpor, seja do álcool, seja de medicamento, seja de droga, acabou. É o que precisa. O vazio vai ser preenchido de forma incorreta. Incorreto. O único ponto que eu tenho sobre é que eu acho que assim, por exemplo, a gente tem a pior substância que entorpece os homens já está disponível vendendo em qualquer lugar, que é o álcool. Ela é a que tem o maior fator de viés social, assim, do homem que bate na esposa, que bate no filho, que Destrói família. destrói O álcool família. destrói famílias. O álcool é um inferno. O álcool- E ele está aí, sendo vendido. E ainda que eu entenda o seu ponto e respeite demais o fato disso estar escrito na Bíblia, eu acho que a gente faz uma reconstrução geral nessa forma de enxergar da sociedade, ou a gente está dando mais palco para alguma coisa que é mais nociva. E se a pessoa tem a tendência a se entorpecer de qualquer forma, se as pessoas têm essa vontade, eu acho que era melhor se entorpecer pela cannabis do que pelo álcool, porque além de tudo o álcool ainda fez um fígado. Meu avô morreu de cirrose. O ideal é não haver essa necessidade. Exato. Né? Quando a gente falou de religião, eu penso na religião, eu sou espírita, tá? Eu penso na religião como um preenchimento. Então, todo mundo tem dúvidas. Todo mundo tem aquela, pô, quem sou eu, para que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, o que eu faço com essas horas que Deus me deu? E você precisa de alguma coisa. Quando a pessoa cria o vazio, é aquela coisa, a droga preencheu o vazio, a droga criou o vazio ou a droga preencheu o vazio? Quando você estava na mesa de som, a gente conversou sobre isso, né? Tipo, eu não gosto porque fulano ficou assado, mas fulano já estava assim. Talvez. A Ele já droga, estava procurando preencher um vazio. algo, né? ele ia fazer de alguma forma. Se não fosse seria o álcool, seria bebida, seria alguma coisa. Então, o que a gente tem que tentar tratar
É realmente a empatia, estar próximo das pessoas e fazer uma coisa que não se faz muito mais hoje em dia, que é ouvir, pô. Então eu acho que a religião ela é importantíssima no processo, porque é um processo de cura por conhecimento. Se conhecer. Quando a Infercannabis, você uma vez me perguntou também se eu sabia quando é que eu ia ter uma crise de ansiedade. A coisa mais importante para mim no canabidiol foi que, junto com a terapia de canabidiol, foi o médico me forçar a me conhecer. Não fazia as coisas na rotina. Então, por exemplo, eu percebo os gatilhos da minha ansiedade. A palpitação, o suor, a dificuldade de concentrar. Eu falo, puta, tá vindo algum... Tudo me incomoda, a televisão, o som. Aí eu falei, epa, tá na hora, tá ruim. E isso só foi possível como? Parando e me analisando. E eu leio, né? Então, assim, a religião apoia. A religião é um dos pés. Claro, a pessoa, mas eu sou ateu. Meu, graças a Deus você é ateu. Então, assim... Ele é um ateu, mas ele tem uma espiritualidade a ser tratada. Exato, graças a Deus você é ateu. Uma hora você vai achar. Boa. A diferença entre espiritualidade e religião. Que eu tô falando. O que te levou a ser pastor? Qual foi o seu caminho? Bom, eu acho que eu já nasci pastor, né? É? Eu acho que a vocação, ela te acompanha. Eu acho que, assim, todos nós somos um projeto idealizado no eterno passado, vindo à existência na plenitude dos tempos. Quando você pega o Salmo 139, por exemplo, é o Salmo 139. Ele é longo, mas tem alguns versículos bem marcantes ali que respondem ao nosso questionamento. O salmista diz assim: todos os meus dias já estavam escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Isso me leva à seguinte reflexão: cada um de nós somos um projeto idealizado e considerado nos mínimos detalhes antes de ser executado. Talvez isso vá contra a sua formação por conta da teologia, da sua teologia espírita. Não, completamente alinhado. É. Mas o acaso não existe, já está tudo instituído. Alinhado. Alinhado. É. Então veja bem, Miguel não, você é o Fábio. Antes de nós virmos à existência, Deus sonhou conosco. E Ele planejou toda a nossa existência com um propósito nesse plano. Só que Ele começou de trás para a frente. Tá. É do fim para o começo. Depois que todo esse período aqui já estava sob o controle dele, pensado por ele, corrigido por ele, depois de ter considerado os percalços que nós teríamos e como ele usaria esses percalços para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e que resultasse no propósito principal da nossa passagem por esse plano, depois de tudo isso considerado, aí ele diz assim: chegou o tempo. Vamos materializar o Fábio. Entendi. E aí ele vai juntar um homem e uma mulher que num ato de amor trará à existência o Fábio para um propósito específico. Qual foi a sua pergunta? Não, como que você tinha entrado dentro Sim. desse... Esse era o propósito. Você já estava no propósito. Já estava é que no quando você propósito falou de assim, eu Deus. já nasci assim, eu imaginei você dentro do berçário, em pé, falando pro pessoal. Não, isso aí é igual o líder Não, nato. Na não escolinha já acho é que diferente. foi assim. Mas eu Porque, entendi. veja bem, eu poderia ser o que eu quisesse nessa vida. A Letícia balançou a cabeça negativamente, tipo, julgando a minha piada. E ela, a esposa dele, que é a pastora, riu. Você tá vendo como as coisas são estranhas aqui? Eu poderia ser qualquer coisa nessa vida. Eu poderia estar sendo entrevistado aqui hoje como médico. Por que não? Você poderia estar entrevistando, porque inclusive você fala muito bem. Você poderia ser o William Bonner da vida moderna. Eu poderia ser um jornalista, Poderia. né, com a A estrela do Larissa William também, Bonner. inclusive, que ela fala muito bem. Fazer o uso da palavra. Uso da do palavra. jeito que Eu for. poderia ser um grande advogado. Eu poderia ser o que eu quisesse, de acordo, claro, com as minhas características, né?
Como advogado, eu advogaria para você, ganharia o seu dinheiro, me despediria de você e talvez a gente nunca mais fosse se ver. Como médico, eu trataria a sua patologia. Início, meio e fim, Acabou. acabou. Mas como pregador do Evangelho, eu trago você para Jesus. Faço com que você compreenda a graça salvífica de Deus para o homem. E se eu nunca mais estiver nesse plano, como pastor, eu tenho certeza que eu te encontro no outro. Vou apertar a sua mão e dizer: que bom que você perseverou. Que bom que você permaneceu. Nós chegamos aqui. Legal. Por isso eu não sou advogado, por isso eu não sou médico. Eu sou pastor. Eu sou pregador do Evangelho. Que legal. Bom, a realização é de outra forma. Da hora. Da hora. Ó, deu nossa... E eu acredito também... Deu o nosso tempo? Deu, é o que eu te falei aqui. É mesmo. E eu acredito Falei que a gente também ia conversar. que você vai marcar a vida de muitas pessoas através do seu trabalho social com o Ebenezer, fazendo com que essas pessoas consigam melhorar a qualidade de vida delas usando um tratamento que realmente vai ajudar, vai mudar a vida delas. Certamente. Eu só preciso concluir então o Por meu favor. raciocínio. Porque provavelmente do outro lado dessas câmeras alguém já desconstruiu todos os meus argumentos. Acontece com a gente E é todo um, dia. é um Todos os direito. dias. É um direito. Mas eu quero apresentar aqui para vocês e para todos os meus prováveis Haters da internet. haters da Os internet, haters. Maravilhoso. Só... duas referências bíblicas que são incontestáveis, a não ser que você arranque essa página. Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 11 e versículo 12 diz assim: E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. Versículo 12 do capítulo 1 de Gênesis. A terra obedeceu. A terra produziu relva, ervas que davam semente, conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Ponto. Versículo 29. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, e isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E o versículo 31 fecha o capítulo 1 dizendo: viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. Posso fazer uma Veio. zoeirinha? Posso fazer uma zoeirinha ou você vai se incomodar? Deus liberou, galera. Deus Não, porque liberou. tá lá. Ele forneceu tudo Deus o liberou. necessário para que seja tudo Se Deus muito liberou, bom. quem é A o não policial ser que você me federal? prove que quem fez a cannabis foi o mal. Não foi. Foi Deus. E se Deus fez, ele viu que era muito bom. Sabe, Deus aplaudindo a si mesmo? Uau! Maravilhoso. Acertei. Acertei. E por quê que ele criou todas essas coisas? Porque o homem não foi feito para a terra foi feita para o homem, e Deus precisava aprovisionar todos os recursos necessários para que o homem tivesse dignidade e qualidade de vida. E isso inclui cannabis. E ponto. Se você não concordar, eu sinto muito, convido você a arrancar a página. A primeira página A do primeira Gênesis. página. O princípio, a semente. É isso. Não tem mais argumentos, galera. Curiosos. Muito obrigado. Posso fazer só uma. Muito Vou obrigado. fazer só Eu que uma. agradeço. Vou fazer só uma ponderação aqui importante, porque assim, nós estamos numa semana depois das chuvas no litoral norte de São Paulo. Acho que vale deixar as nossas condolências a todo mundo que sofreu com isso
E se precisarem de alguma ajuda aqui do Cannabicast, quiserem alguma divulgação, contem com a gente, pode entrar em contato aqui. A todos que sofreram com isso, nossos mais sinceros pêsames, tá bom? Fora isso, pastor, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazerzaço te receber. Né? Foi da hora o papo. Renatão, é nóis. Tamo junto. Obrigado. Curiosos. Se inscrevam, curtam, compartilhem o conteúdo, se inscrevam no Instagram, curtam nossos reels lá, que vai ter uns cortezinhos marotos lá. Agora, seguindo a orientação do Miguelão, que não tá aqui agora com a gente, Miguel, beijão, mas cliquem no sininho, Isso. se inscrevam no canal, sigam a gente lá no YouTube e no Instagram. E aproveitem o conhecimento que está sendo divulgado e toda essa informação que vem aqui de Todos bom os coração aspectos. para vocês. É isso aí. Fiquem com Galera, até a próxima. Valeu! Deus. Valeu!